A noite se passou na laça frota, com estranha alegria e não cuidada, por acharem da terra tão remota, nova de tanto tempo desejada. Qualquer então consigo cuida e nota, na gente e na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo mundo se estenderam. Da luz claros raios rutilavam, pelas argênteas ondas netuninas, as estrelas os céus acompanhavam, qual campo revestidos de boninas. Os furiosos ventos repousavam pelas covas escuvas peregrinas, porém da armada a gente vigiava, como por longo tempo costumava. Mas assim como a aurora marchetada, os formosos cabelos espalhou, no céu sereno abrindo a roxa entrada, ao claro hipereriônio ao que acordou. Começa a banheirar-se toda armada, e de todos alegre se adornou, por receber com festas alegrias o regedor das ilhas que partia. Partia alegremente navegando, a ver as naus ligeiras lusitanas, com o refresco da terra em si cuidando, que são aquelas gentes humanas, que com aposentos cascos habitando, a conquistar as terras asianas, vieram, e por ordem do destino, o império tomaram a Constantino. Recebe o capitão alegremente, o Mouro e toda a sua companhia, dá-lhe de ricas peças um presente, que só para este efeito já trazia. Dá-lhe conserva doce e dá-lhe ardente, não usado licor que dá alegria. Tudo o Mouro contente bem recebe, e muito mais contente come e bebe. Esta gente marítima de luso, subida de encharça e de admirada, notando o estrangeiro modo e uso, e a linguagem tão bárbara e enleada. Também o Mouro astuto está confuso, olhando a cor, o traje e a forte armada, e perguntando tudo lhe dizia, se porventura vinham de Turquia, e mais lhe diz também, que ver desejava os livros de sua lei, preceito ou fé, para ver se conforme a sua seja, ou se são dos de que Cristo como crê. E porque tudo note e tudo veja, ao capitão pedia que lhe dê mostras das fortes armas que usavam, ou quando com os inimigos pelejavam. Responde o valeroso capitão, por um que na língua escura bem sabia. Dar-te-ei, senhor ilustre, relação de mim da lei e das armas que trazia. Nem sou da terra nem da geração das gentes enojosas de Turquia. Sou da forte europeia belicosa, busco as terras da Índia tão famosa. A lei tenho daquele cujo império obedece o invisível e invisível, aquele que criou todo o hemisfério, tudo o que sente, tudo o insensível, que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível, e de que do céu à terra enfim desceu, por subir os mortais da terra ao céu. Deste Deus, homem alto e infinito, os livros que tu pedes não trazia, que bem posso escusar trazer escrito, em papel que na alma andar devia. Se as armas queres ver como tens dito, cumprido este dedento te seria. Como amigo as verás, porque me obrigo que nunca as queira ver como inimigo. Isto dizendo, mando os diligentes ministros amostras das armaduras. Vens arnes e peitos reluzentes, malhas finas e lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, pelouros e espingardas de aço puras, arcos e sagitíferas aljavas, partazanas agudas, chuvas brasas. As bombas vêm de fogo e juntamente as panelas sulfúreas tão danosas, porém os de Vulcano não consente, que deem fogo às bombardas temerosas, porque generoso ânimo e valente, entre gentes tão pouco e medrosas, não mostra quanto pode com razão, que é fraqueza entre ovelhas ser leão. Porém disto, o Mouro aqui notou, e de tudo que viu com o olho atento, um ódio certo à alma lhe ficou, uma vontade má de pensamento. Nas mostras e nos gestos não mostrou, mas com risonho e ledo fingimento, tratá-los bem brandamente determina, até que mostrar possa o que imagina. Piloto lhe expediu o capitão, por quem pudesse a Índia ser levado. Diz-lhe o largo maior prêmio levarão, do trabalho que nisto for tomado. Promete-lhes o Mouro contenção, do peito venenoso e tão danado, que a morte, se pudesse neste dia, em lugar dos pilotos lhe daria. Tamanho ódio foi e má vontade, que aos estrangeiros súbito tomou, sabendo ser sequazes da verdade, que o filho de Tavi nos ensinou. Ó segredos daquela eternidade, a quem juízo algum não alcançou, que nunca falte ao pérfido inimigo, aqueles de quem fosse tanto amigo. Partiço nisto enfim com companhia, das naus o falso Mouro destemido, com enganosa e grande cortesia, com gesto ledo a todos fingido. Cortaram os batéis a curta via, das águas de Netudo e recebido. Na terra o obsequente ajuntamento, se foi ao muro ou cógnito aposento. Bom, pessoal, essa aqui, continuando aqui nossos comentários sobre os Lusíadas, aqui a gente está vendo aqui o encontro dos marinheiros portugueses comandado por Vasco da Gama com o regente de Moçambique. Bom, muito prazer, eu sou Caio Mota Ribeiro e eu estou aqui continuando a nossa leitura dos Lusíadas. Como eu comentei anteriormente aqui, agora é o encontro dos portugueses com o regente de Moçambique.
Essa estrofe aqui, esse contexto, essas estrofes, né, começaram aqui na 57ª estrofe e terminaram na 72ª. Relembrando, né, os portugueses estavam navegando ali no mar, nas águas da costa africana oriental, e ao se encontrar com alguns povos africanos ali, eles tiveram um primeiro encontro com esses povos, e ao conversar eles descobriram que aquela região era controlada por muçulmanos. E um desses muçulmanos com quem eles conversam falou: ó, vocês podem ter ajuda e até conseguir um guia que vocês tanto querem, mas primeiro vocês têm que conversar com o regente aqui da região. Então, passado isso, eles descansaram durante a noite refletindo sobre esse encontro, e depois eles tiveram aqui esse encontro que a gente narrou. Então, indo aqui para 77ª, a noite se passou na laça frota com estranha alegria e não cuidado. Ou seja, após esse primeiro encontro com alguns muçulmanos, e que foi combinado que no dia seguinte o Vasco da Gama e seus marinheiros se encontrariam com o regente, anoitece. Ou seja, aconteceu esse primeiro encontro de dia, então anoitece. E vai se passando a noite na laça frota. Laça quer dizer cansado. Os portugueses estavam bem cansados nessa parte da viagem. Eles já tinham passado por muitas dificuldades, eles sofreram com muitas adversidades, então aqui é cansado, eles já tinham sofrido bastante. Com estranha alegria e não cuidado, ou seja, eles estavam alegres e um pouco desconfiados ao se encontrar com esses muçulmanos aqui africanos. Por acharem da terra tão remota, nova de tanto tempo desejada. Estão alegres por terem encontrado algum território, porque eles estavam há algum bom tempo só navegando em alto mar, então eles estavam felizes por encontrar território habitado. Mas também estão um pouco desconfiados. Querem então consigo cuide nota da gente na maneira desusada, e como os que na errada seita creram, tanto por todo mundo se estenderam. Aqui explicando, eles ficaram observando, atentos, né? Qualquer então consigo cuide nota, ou seja, eles observaram muito esses povos, que esses negros muçulmanos com quem eles tiveram esse primeiro contato, esses negros de Moçambique, lembrando que essa região é em Moçambique, na região de Moçambique, onde eles estão, nas ilhas que ficam ali próximas de Madagascar. E prestar atenção na maneira estranha deles, afinal são culturas diferentes, os portugueses vão estranhar. Mas o que mais impressionou eles é aqui o que está nos dois últimos versos dessa estrofe. Como os que na errada seita creram, tanto por todo mundo se estenderam. A errada seita é uma referência à religião do Islã, aos muçulmanos, né? Lembrando aqui, quem está escrevendo, contando isso pra gente é Camões. Camões é um cristão, e um cristão é um católico português, europeu, então ele tem um certo ranço, uma visão negativa quanto aos muçulmanos. Então, ao longo de toda a obra, a gente vai estar vendo ele se referir aos muçulmanos de uma maneira bem negativa, se referir a eles de forma pejorativa muitas vezes. Então, aqui Camões está dizendo que os portugueses, durante a noite, ficaram refletindo sobre esse primeiro encontro e se questionando como é que a fé islâmica, ou seja, que a seita errada, se espalhou por todo mundo. Lembrando, né, o Islã ele surge ali no Oriente Médio, mas eles estão aqui na África, numa parte mais distante da África. Eles estão falando, nossa, a fé do Islã já até se alastrou para essa região também. Da luz, claros raios futilavam pelas argênteas ondas netuninas. As estrelas do céu os acompanham, qual campo revestidos de boninas. Aqui é o Camões descrevendo de uma forma poética, de uma forma grandiosa, que estava de noite e a lua iluminava o mundo. Aqui, né? Os raios da lua rutilavam, iluminavam as águas do mar, né? As argênteas ondas netuninas. Argente é prateada, né? O argento é prata. E as ondas de Netuno, lembrando aqui, Netuno é referente ao deus dos mares. Então, a luz da lua iluminava as águas dos mares, dos oceanos, sendo acompanhada pelas estrelas que estavam no céu, que iluminavam como se fosse um campo. Ou seja, as estrelas, ao serem iluminadas ali na água do mar, ficavam os pontinhos das estrelas nas águas. Então parecia um campo de boninas. Bonina é um tipo de flor, ou seja, Camões aqui compara a água do mar sendo iluminada pelas estrelas como um campo de flores. Suriosos ventos repousavam pelas covas escuras peregrinas. Né? Durante vários momentos dessa viagem, tanto a anterior a isso e posterior, como a gente vai ver, os portugueses sofreram muito com os ventos, com as tempestades. Mas Camões diz que durante a noite, durante esse descanso da frota, os ventos estavam descansando, eles não estavam atacando os portugueses. Porém, da armada a gente vigiava como por longo tempo costumava, ou seja, como era costume dos portugueses, mesmo estando descansando, eles vigiavam, estavam em vigília, ou seja, a frota estava ali parada, ali ela estava
Como a gente viu nas estrofes anteriores, eles estão estacionados ali numa dessas ilhas. Mas mesmo estando num local tranquilo, aparentemente tranquilo, os portugueses estão atentos, né? Porque eles são guerreiros, eles têm que estar preparados para quando o combate for acontecer. Mas assim como a aurora marchetada os formosos cabelos espalhou no céu sereno, abrindo a roxa entrada ao claro hiperônio. Ou seja, aqui é uma forma de dizer, né, uma forma poética novamente, de dizer que amanheceu. A clara aurora com seus cabelos. A aurora é uma deusa aqui, uma divindade. E Hiperônio é um dos nomes do deus Apolo, no nome do deus Sol. A gente tem que lembrar que aqui a obra Os Lusíadas ela é um poema épico que Camões, né, se inspira muito nos clássicos épicos da antiguidade, né, na obra de Homero, na obra de Virgílio. Então, por ter essa herança clássica, ele vai estar utilizando muitos termos e se referindo a muitas divindades do paganismo, da cultura greco-romana. Então, ao se referir a alguns eventos, a alguns planetas, alguns locais, algumas situações, ele vai mencionar os deuses relacionados a isso. Ou seja, ao se referir ao amanhecer, ele cita o deus Aurora. A Aurora é uma deusa. E ao se referir ao Sol, ele vai se referir a Febo, Apolo ou Hiperônio, que é os nomes da divindade que representava o Sol. Então aqui, né, lembrando, Camões utiliza de uma linguagem poética para descrever as situações. Então, aqui ele menciona que estava amanhecendo, com a deusa Aurora abrindo espaço para que o Sol nascesse e fosse começar a sua caminhada. Então acontecia isso quando a frota acordou, assim que acordou, começa a embandeirar-se toda armada e de todos alegre se adornou. Ou seja, lembrando, né, os portugueses tinham combinado com os muçulmanos ali que no dia seguinte eles iam estar sendo recebidos pelo regente de Moçambique. Então, para receber o regente, o monarca dessa região, o regedor dessa região, de uma forma diplomática e adequada, eles enfeitam as naus portuguesas para estar recebendo esse monarca. Por receber com festas e alegrias o regedor das ilhas que partia, né? Nesse momento o regente estava partindo das ilhas e indo até onde estavam a frota portuguesa estava estacionada, estava com as âncoras baixadas, e os portugueses se preparavam para receber ele com uma festa alegre. Partia alegremente navegando a ver as naus ligeiras lusitanas, ou seja, de forma alegre e feliz o regente partia em direção para conhecer as naus dos lusitanos. Com o refresco da terra, ou seja, ele partia levando refresco. Refresco quer dizer os mantimentos, né? Os portugueses estavam navegando há muito tempo, então para presentear esses visitantes, o regente de Moçambique levava mantimentos para dar para eles, sabe? Que é água, alimento, para eles estarem se refrescando, tá comendo e descansando também. Em se cuidando que são aquelas gentes inumanas. Ou seja, enquanto o regente levava isso, ele ia se questionando quem eram esses visitantes. E aqui aqui, né, nesses versos dessa estrofe a gente vai ver que ele se questiona e acredita que talvez eles sejam da Turquia, eles sejam turcos. Afinal, né, português, o povo europeu nunca veio para cá. Então aqui, quem são aquelas gentes, se questiona se são gentes inumanas, aqui, né, novamente Camões se referindo aos muçulmanos de forma pejorativa, gente inumana, ou seja, se eles são muçulmanos que os aposentos cápios habitam, ou seja, se eles habitam a região aqui, né, dos Cáspios, ou seja, habitam a Turquia, ou seja, eles são muçulmanos da Turquia vindo visitar essa região da África. Aqueles que conquistaram as terras asianas vieram, ou seja, que conquistaram essa região. E por ordem do destino, o Império tomaram a Constantina, ou seja, mais uma vez se referindo aqui aos povos de Constantinopla. Ou seja, o regente muçulmano, ele não sabe quem são os portugueses direito, né? Apesar dos portugueses terem se apresentado no dia anterior para alguns muçulmanos, não foi o regente que ficou conversando com eles. Então ele se questiona, será que esses visitantes eles são turcos vindo lá turcos do Império Otomano? Ele se questiona isso e ele vai e pergunta para Vasco da Gama. Recebe o capitão alegremente o Mouro e toda a sua companhia, ou seja, o capitão Vasco da Gama recebe o regente muçulmano e todos os que estavam acompanhando ele. Dá-lhe de ricas peças um presente que só para esse feito trazia, ou seja, ele era costume, né, de forma diplomática, para desenvolver uma diplomacia adequada, os viajantes portugueses estarem carregando com ele alguns presentes, ou seja, se ele fosse encontrar algum nobre, algum rei, eles presenteavam eles, era uma forma cortês de ter o primeiro encontro. Dá-lhe conserva doce e dá-lhe o ardente, não usado licor que dá alegria, ou seja, além de dar presentes, os portugueses
Dão doces, alguns doces que eles traziam, né? E também é bebida alcoólica, que é licor. Que alegria dá, ou seja, né, todo mundo, né, a gente bebe a bebida alcoólica, a gente fica alegre. É uma forma de Camões se referir à bebida alcoólica que os portugueses servem aos muçulmanos. Tudo o Mouro contente bem recebe e muito mais contente come e bebe. Ou seja, de forma contente, né, o muçulmano aceita os presentes e bebe e come o que é servido pelos portugueses. Esta gente marítima de luso, subida de inchar-se, de admirada, notando o estrangeiro modo e uso, e a linguagem tão bárbara e liada. Ou seja, os dois povos eles se encontram e um fica impressionado com os trajes do outro, principalmente os portugueses, né? Os portugueses, aqui Camões descreve que subida pela encharça, ou seja, os marinheiros lusitanos eles se espalham por toda a embarcação, tanto subindo lá nas partes superiores dos mastros, eles sobem nos mastros, ou seja, eles se esparramam por toda a embarcação, observando esses povos muçulmanos que estão ali, assim como esses povos muçulmanos também, muçulmanos africanos, ficam observando os portugueses. É um primeiro contato dessas culturas diferentes. Ou seja, eles ficam impressionados e prestando atenção na linguagem bárbara, né, deles e os trajes. Isso os portugueses prestando atenção. Também o Mouro astuto está confuso, olhando a cor, o traje e a forte armada. Ou seja, o Mouro também tá. Os Mouros também ali, principalmente o regente, está confuso olhando para eles, falando, quem será que são eles? E perguntando tudo, ele dizia se porventura vinham da Turquia. Ou seja, né, como a gente viu na estrofe anterior, o regente Mouro estava conjecturando, estava acreditando que talvez fossem turcos, né, fossem otomanos. E pergunta, vocês são da Turquia? E mais também ele diz que ver deseja os livros de sua lei, preceito ou fé, para ver se se são conforme a sua seja ou são a de Cristo como ele talvez acredite. Ou seja, além de perguntar se eles são das Turquias, ele pede, eu quero saber quero ver os livros da sua religião. Eu quero que você me mostre os livros da sua religião, Vasco da Gama. Ou seja, isso é o regente questionando porque caso não sejam da Turquia, aparentemente, né, quando o regente vê eles e fala, opa, eles já talvez não sejam muçulmanos, parece que são cristãos. Ou seja, ele questiona eles se eles são cristãos. E porque tudo note e veja, o capitão pedia que lhe dê mostras das fortes armadas, das armas que usavam quando com os inimigos pelejavam. Ou seja, além de perguntar se eles são turcos ou se eles são cristãos, ou seja, ou de pedir para eles mostrarem o livro da religião, o regente também pede para que o Vasco da Gama e os demais portugueses mostrem as armas deles. Deixa eu ver que armamento vocês têm aí, que vocês estão trazendo. Responde o valeroso capitão, por um que a língua escura bem sabia. Bom, Vasco da Gama ele não falava o idioma deles, então ele chama um tradutor que ele trazia. E assim, por intermédio desse tradutor, Vasco da Gama diz: de mim da lei das armas que dar-te-ei, senhor ilustre, relação de mim, da lei, das armas que trazia. Ou seja, ilustre senhor, eu vou responder os seus questionamentos. Eu vou te mostrar as minhas armas, dizer quem eu sou e qual religião eu sigo. Nem sou da terra nem da geração das gentes enojosas da Turquia. Ou seja, ele responde a primeira pergunta. Eu não sou desse povo nojento da Turquia, ou seja, desses nojentos muçulmanos. Lembrando, né, Camões sempre se referindo de forma pejorativa aos muçulmanos. Mas sou da forte gente belicosa da Europa. Busco as terras da Índia formosa. Ou seja, sou da forte e belicosa Europa. Ou seja, eu sou um europeu. Sou o povo guerreiro europeu. E eu tô querendo aqui, partindo da Europa, eu tô querendo alcançar a Índia famosa, os famosos territórios da Índia. A Índia era conhecida no mundo inteiro, sendo tanto pelas riquezas e pelos bens que existiam lá, tanto também como pela origem dos homens, né? Várias culturas remetem que a origem da humanidade começou ali na Índia. A lei tem o daquele a cujo império obedece o invisível, o visível e o invisível. Ou seja, aqui Camões respondendo, né, sobre a religião. Eu sou da religião daquele que tudo obedece, seja invisível ou invisível. Eu sou cristão, tudo obedece a Deus. É a religião daquele que tudo obedece, ou seja, da religião de Cristo. Aquele que criou todo o mistério, ou seja, aquele que criou toda a realidade, criou todo o mundo. Tudo que sente, tudo que é sensível, ou seja, eu sigo a religião daquele que criou todas as coisas, aquelas coisas que sentem tudo. É uma forma de dizer que ele é cristão, né? Lembrando que a gente está lendo um poema épico. Então, Camões aqui vai utilizar da linguagem poética para descrever as situações. Aquele que padeceu desonra e vitupério, sofrendo morte injusta e insofrível. Ou seja, está se referindo a Cristo. Ou seja, eu sigo a lei de Cristo, aquele que morreu de uma forma desonrosa. Ou seja, lembrando, né, quando Jesus Cristo foi morto, ele foi crucificado e torturado e crucificado. Ou seja, uma referência a Jesus Cristo, que é aquele que sofreu uma morte desonrosa, injusta e muito sofrível.
e que do céu à terra enfim desceu por subir os mortais da terra ao céu. Ou seja, aqui também aquele que desceu dos céus à terra para que os mortais da terra subissem aos céus. É mais uma referência a Jesus Cristo. Ou seja, né, aqui a religião de Cristo é dito que Deus se fez carne, se fez mortal, e para que salvasse a humanidade, para que eles alcançassem a imortalidade, fossem aos céus. Aqui uma forma de Camões dizer que Vasco da Gama responde: eu sou cristão. Deste homem Deus alto e infinito, os livros que tu me pedes não trazia. Ou seja, Camões, lembrando, né, nas estrofes anteriores a gente viu, o regente pede para ver os livros da religião do Vasco da Gama. Ele falou: eu não trago esses livros da religião do meu Deus, eu não trago. Por que ele disse que não trai? Que bem posso escusar trazer escrito em papel o que na alma devia trazer, ou seja, o que na alma andar devia, ou seja, eu não trago escrito o que eu já devia carregar na alma, ou seja, é uma forma de dizer, eu não preciso trazer os meus livros porque eu já tenho tudo salvo aqui comigo, no meu coração, na minha mente, na minha alma, é uma forma de dizer. Se as armas queres ver como tens dito, cumprido esse desejo te seria. Agora, né, sobre o pedido para mostrar ver as armas, falou, Vasco da Gama disse, Vasco da Gama responde, eu te mostro sem problema algum. Porém, como vê, ou seja, vai dizer aqui, eu vou te mostrar como se fosse meu amigo, ou seja, de uma forma amigável eu vou te mostrar minhas armas. Porque eu me obrigo que nunca as queira ver como inimigo, ou seja, eu vou te mostrar de uma forma amigável, ou seja, eu não vou usar ela contra você. Porque você nunca ia desejar que eu utilizasse minhas armas contra você como se fosse meu inimigo, ou seja, mostrando aqui o poderio dele como um bom português. Ou seja, aqui se encerra a resposta que Vasco da Gama dá, e agora nas próximas estrofes a gente vai ver os portugueses mostrando o armamento deles e as demais coisas e as embarcações. Isto dizendo, manda os diligentes ministros a mostrar as armaduras, ou seja, ele mostra, Vasco da Gama ordena que os seus marinheiros, né, os chefes ali portugueses que estão com ele, mostrem o armamento dele para os muçulmanos. Vêm arneses e peitos luzentes. Arnes são um tipo de armadura, ou seja, mostram armaduras. Malhas finas e lâminas seguras, ou seja, mostram as malhas, que eram um tipo de roupa, uma roupa metálica que era utilizada num tipo de armadura. Lâminas seguras, escudos de pinturas diferentes, ou seja, vão mostrando escudos também. Pelouros, espingardas de aço puras, arcos, ou seja, vão mostrando várias armas, arcos, espingardas. E aljavas também, ou seja, apesar de já estar ali na era da Renascença, eles ainda carregavam por segurança arco e flecha. Aqui seguindo as bombardas vêm de fogo e juntamente panelas sulfúricas tão danosas. Ou seja, além disso, eles mostram os canhões deles e panelas sulfúricas, que eram um tipo de armamento de aço sulfúrico que era jogado nos inimigos. Ou seja, os portugueses estão mostrando os armamentos que eles carregam nas naus. Porém, os de Vulcano não consente que deem fogo às bombardas temerosas. Os de Vulcano, né? Aqui é uma forma de Camões se referir, né? Por meio de Vasco da Gama, ou seja, diz que Vasco da Gama não diz que que a artilharia dele, os portugueses que eram responsáveis pela artilharia, não deem fogo, ou seja, eles não demonstrem as bombardas em ação. Vulcano aqui, de Vulcano, é uma referência ao deus Vulcano, que é equivalente ao deus Hefesto. Na mitologia greco-romana ele é o deus dos ferreiros, ele é que fabrica, por exemplo, as armas e escudos. Para quem já leu a Ilíada de Homero, tem um momento que aparece o deus Hefesto e ele fabrica um escudo e uma armadura nova para o Aquiles. Então, na antiguidade, aí nas obras da antiguidade, ele é bem dito que é referido como Deus, aquele que fabrica as armas. Então ele é o criador das bombardas. Para se referir às bombardas, ele fala as de Vulcano. Ou seja, aqui Camões está dizendo que Vasco da Gama não quis que os seus portugueses, que os marinheiros deles atirassem ali com as bombardas para não assustar eles. A gente vê aqui. Porque generoso, ânimo e valente, entre a gente tão pouco e medrosas, não mostra quando pode, com razão, que a fraqueza entre ovelhas ser leão. Ou seja, aqui é uma forma que Camões diz que, para não assustar os muçulmanos, ele falou que não é para disparar e dar demonstração de poder, que isso seria errado. É errado aqui, como ele bem coloca, que alguém muito poderoso mostre poder contra alguém fraco. É errado, isso na verdade é um sinal de fraqueza, o forte se usar poder contra o fraco. Porém disto o Mouro aqui notou e de tudo quanto viu com olho atento. Ou seja, aqui enquanto os portugueses mostravam seus armamentos e as embarcações, os muçulmanos prestavam atenção. E aqui principalmente o regente
O ódio certo na alma lhe ficou uma vontade má de pensamento. Ou seja, o regente de Moçambique, ao ver tudo isso, ele é tomado por uma inveja e por uma raiva muito grande. Porque afinal ele tá vendo que esses visitantes são muito mais poderosos que ele. Esses cristãos aqui que estão vindo aqui são muito mais poderosos. Ele deve estar sentindo medo. Será que eles vão saquear a gente? Será que eles vão conquistar nossos territórios? Ele é tomado pelo medo. Nas mostras e no gesto não mostrou. Apesar de estar sentindo isso, ele não demonstrou isso. Ele escondeu esse sentimento maligno dele. Mas com o sorriso ele é do fingimento, tratá-los brandamente determina. Ou seja, né, apesar de estar sentindo medo, raiva e inveja, ele não demonstra isso. Pelo contrário, ele trata eles com alegria e com educação, com cortesia. Até que mostrar posto que imagina. Ou seja, no momento, ele vai tratar, o regente de Moçambique, ele vai tratar os portugueses de uma forma amigável e de uma forma cortês. Porém, em uma outra oportunidade, ele vai realmente mostrar o que ele deseja. Porque, como a gente viu nessa estrofe, ele deseja destruir os portugueses. Ele é tomado de uma inveja tão grande que ele quer destruir eles. Mas não agora. Pilotos lhe pediu o capitão para que pudesse a Índia ser levado. O capitão Vasco da Gama, aqui capitão é o Vasco da Gama, ele pede aqui para que o rei de Moçambique forneça um guia para que para que Vasco da Gama, né, os portugueses, possam continuar a viagem seguindo por um caminho seguro, né? Porque, como a gente bem sabe, a frota do Vasco da Gama aqui, ela foi a pioneira nessa empreitada, ou seja, eles não sabem bem o caminho, é a primeira vez que eles estão fazendo isso. Então, se eles conseguissem um guia que soubesse onde fica a Índia, ia facilitar muito o resto da jornada. Dizem que o largo prêmio levarão do trabalho que nisto for tomado. Ou seja, ele falou, se você me fornecer um guia, um piloto para estar me levando até lá, eu vou ser muito generoso com quem nos ajudar. Ou seja, ele falou, se você nos ajudar em uma outra oportunidade, a gente vai ser muito generoso também. Promete-lhe o Mouro contenção do peito venenoso e tão danado. Ou seja, o regente Mouro que está ali sendo tomado pela inveja e pelo ódio, ele promete que vai fornecer esse piloto. Que a morte, se pudesse neste dia, em lugar de pilotos lhe daria. Ou seja, apesar o regente muçulmano concorda em fornecer esse piloto, embora, né, se ele pudesse, na verdade, ele ia dar morte para os portugueses, que é isso que ele deseja. Ou seja, apesar dele estar recebendo eles com cortesia, ele teme e sente inveja dos portugueses e deseja destruir eles. Camões enfatizando isso mais uma vez. Aqui é nossa penúltima estrofe, nosso penúltimo comentário aqui. Tamanho ódio foi e a má vontade que aos estrangeiros súbito tomou, sabendo ser sequazes da verdade que ao filho de Davi nos ensinou. Ou seja, esse ódio todo aos portugueses é porque eles são cristãos. É isso, aqui é uma justificativa. Tamanho ódio foi e a má vontade, ou seja, esse ódio e essa má vontade contra os portugueses surgiu contra esses estrangeiros foi porque descobriu que eles são seguidores da verdade. Aqui, né, Camões, ele é cristão, ou seja, ao se referir ao cristianismo, ele vai se referir à verdade, ao que é certo, ou como a gente viu aqui na estrofe 69, né, 69 não, a 65, ele falou assim, eu sou da lei de Deus. Então aqui, ao se referir ao cristianismo, a lei da verdade. A lei da verdade que o filho de Davi nos ensinou, né? Jesus Cristo ele era um dos descendentes de Davi. Então aqui Camões aqui é uma forma poética de Camões dizer que os muçulmanos odiavam os portugueses porque eles eram cristãos. Os segredos daquela eternidade a quem juízo alguém não alcançou. Ó segredos daquela eternidade a quem juízo algum não alcançou. Aqui agora é Camões falando diretamente, lamentando que alguns povos, alguns homens não alcançaram a religião de Cristo, né, a verdade. Que nunca falte um pérfido inimigo àqueles de quem fosse tanto amigo. Ou seja, aqui Camões vem se referindo a Jesus e a Deus. Ó Deus, nunca vai faltar um perigo àqueles que seguem a sua religião, àqueles que são seus servos. Aqui é Camões utilizando o discurso livre. E aqui a última estrofe desse comentário nosso, desse vídeo nosso. Partindo nisso, enfim, com companhia das naus, o falso Mouro despedido, com enganosa e grande cortesia, com gesto leigo, alegotoso e fingido. Ou seja, com um aspecto mentiroso, na verdade, porque a gente viu que a gente estava tomado pela inveja e pelo ódio. Ele coloca ali uma máscara falsa, uma máscara fingida e se despede alegremente dos portugueses, voltando para Moçambique, para a regência dele, para a casa dele. Cortam os batéis a curta via das águas de Netuno. Ou seja, eles se despedem dos portugueses e voltam utilizando seus botes aqui, batéis, navegando as águas de Netuno, ou seja, navegando pelos mares até voltar ali para a ilha.
Lembrando, a embarcação dos portugueses estava estacionada ali próximo daquela ilha, da ilha de Moçambique. Na terra do obsequente ajuntamento, se foi o Moro ao cognito aposento, ou seja, ele volta, ele deixa as naus portuguesas e volta para, vai navegando ali até voltar para os aposentos dele após ter encontrado os portugueses. Bom, pessoal, né? Aqui esses foram os nossos comentários sobre o encontro dos portugueses aí da frota do Vasco da Gama com o regente de Moçambique, tá bom? Lembrando aqui, né, esse perfil meu aqui, Caio Mota Ribeiro, eu tô aqui nesse canal no YouTube, eu tô comentando os Lusíadas com vocês. Não deixem de conferir os nossos vídeos anteriores. Esse vídeo aqui que eu vou pedir para vocês também deixarem um like, tá comentando e, se possível, também tá compartilhando. Porque aqui eu tô comentando, fazendo esse esforço aqui de estar comentando toda a obra inteira dos Lusíadas aqui com vocês, tá bom? Eu vou pedir para vocês também darem uma olhada aqui num link que está aqui na descrição, que é um e-book meu que eu produzi, eu estou vendendo ali por apenas R$10, vocês vão ter acesso à obra completa dos Lusíadas, toda comentada. Eu sei que por ser aí a maior obra da língua portuguesa, os Lusíadas, ele é bem difícil de estar lendo. Eu mesmo aqui eu lendo, às vezes eu me enrolo no que eu falo e confundo um pouquinho, né? Tem às vezes um trava-língua aqui também. Afinal é um poema, eu tô lendo aqui com vocês, então é bem difícil ler os Lusíadas. Então para vocês aí, para estar auxiliando vocês aí, vai estar os Lusíadas todo comentado, estrofe por estrofe. Eu tô gravando esse vídeo aqui no começo de abril, então já está disponível o primeiro canto todo comentado. Tudo, e mais ao longo do tempo eu vou estar ali disponibilizando os outros demais cantos. Então tudo, os Lusíadas completo inteiro para vocês, todo comentado por apenas R$10 aí. É um trabalho aqui que eu estou fazendo, eu acho que vocês vão estar gostando bastante. Vai ser bem útil aí para vocês estarem lendo essa obra tão grandiosa e tão difícil. Tá bom, pessoal? Então não deixe de aqui se inscrever no canal e estar acompanhando. Nos próximos comentários aí, eu vou estar narrando a parte final aqui acho que mais em um ou dois vídeos, o final aqui do primeiro canto, que é quando o deus Baco, que ele que deseja destruir os portugueses, ele se disfarça e vai até os muçulmanos e manipula eles. Ele vai manipular o regente de Moçambique e voltar o regente de Moçambique contra os portugueses. Então aí, né, conforme a gente viu ali no Concílio dos Deuses, nos nossos vídeos anteriores, o deus Baco ele tem muita inveja dos portugueses e quer destruir eles. Então nos nossos próximos comentários a gente vai ver os esforços do deus Baco para destruir os portugueses. Tá bom, pessoal? Obrigado aí pela audiência de vocês. Forte abraço, fiquem com Deus.